Estamos de volta com o Vida no Campo. Agora nós vamos falar de um assunto que tem atraído cada vez mais adeptos: as plantas punks, ou seja, plantas alimentícias não convencionais. É cada vez maior o número de pessoas que estão investindo no cultivo dessa cultura e principalmente os adeptos a dietas naturais. Vamos ver. Você já pensou em comer capuchinha e o miolo da babosa? Se torceu o nariz para estas perguntas, saiba que muitas plantas ou partes delas, descartadas no dia a dia, possuem alto valor nutritivo e até mesmo gastronômico. São as chamadas punks, plantas alimentícias não convencionais, queridinhas de veganos, vegetarianos e adeptos de dietas mais naturais e saudáveis. Elas têm atraído cada vez mais adeptos. Humberto é um deles. Desde os 6 anos já tem contato com as punks. Eu, como goiano, nascido e criado, a relação dos goianos com a terra é muito grande. Alguns têm fazenda, a maioria não tem, mas mesmo assim conhece o trabalho de roça. Meus avós plantavam, meus pais sempre gostaram de ter um vasinho de uma planta, seja medicinal ou comestível no quintal. Então meu interesse vem desde os 5 ou 6 anos de idade e quando eu comecei a cozinhar, a partir dos 10, 12, 15 anos, eu incorporei esses alimentos nos meus cardápios e estão até hoje. Além de cultivar as punks em casa, Humberto resolveu investir em uma horta no terraço do hotel onde trabalha. Na casa da gente, a gente sempre teve planta ou alguma floreira com plantas comestíveis ou não. E aqui no hotel, então desde muito cedo eu tenho horta em casa e por onde eu moro. E aqui no hotel, em 2018, a Rede Accor lançou uma missão para que os hotéis montassem hortas urbanas. Isso faz parte do Planet 21, que é um projeto em sustentabilidade que a Rede Accor sugere. Aí em 2018, em abril de 2018, nós iniciamos essa horta que vocês estão vendo. Já são quase 2 anos cultivando a horta aqui no hotel. E por aqui não faltam variedades de hortaliças, frutíferas, além de temperos e as famosas punks. Nós temos 50 variedades de plantas no geral. Temos algumas frutíferas, inclusive algumas variedades assim raras, como é o cajuzinho do cerrado. Nós temos hortaliça, tem couve, tem um pouco de rúcula. Nós temos as medicinais, malva, losna, erva cidreira. E temos os temperos, alecrim, manjericão, cebolinha, coentro do norte. E em torno de 12 variedades de punks, que são as plantas alimentares não convencionais. O cozinheiro já incluiu as punks no cardápio do restaurante do hotel. E ele afirma que os clientes aprovaram a ideia. Os chás a gente usa no dia a dia para hóspede, as punks a gente usa para finalização de pratos. As punks oferecem muitas flores comestíveis e a gente usa para decorar ou para finalizar o prato, para finalizar alguma sobremesa. Eu uso Ora Pronobis batida no suco verde que a gente serve no café da manhã. E em breve o restaurante Coralina, que é o restaurante do hotel, vai receber um prato só com orgânicos e punks. Então em breve nós vamos ter esse prato no cardápio. Mas hoje já é utilizado, não em grande escala, mas já tem uma representação lá embaixo. Assim como na horta do hotel, as plantas alimentícias não convencionais, ou simplesmente punks, estão ganhando espaço na culinária. Essas hortaliças, frutas e leguminosas exóticas se destacam pelo alto valor nutricional. São facilmente encontradas na natureza. Além disso, por serem naturais de determinados biomas, proliferam com abundância. Antigamente, os nossos avós, nossos bisavós já faziam uso das punks. Então nós estamos fazendo um retorno, porque o Brasil ele tem uma grande biodiversidade de aproximadamente 3.000 espécies que poderiam ser comestíveis, né? E hoje nós estamos utilizando apenas em torno de 300 espécies. E quando nós, os biólogos, os farmacêuticos, nutricionistas, os chefes, começam a divulgar, a estudar, trazendo informações, trazendo segurança de que as punks podem sim trazer uma grande melhoria na qualidade de vida nutricional da população em geral, isso é muito bom. Porque são plantas fáceis de cultivo e que na sua casa, no pequeno espaço que você tem, você vai conseguir cultivar 5 ou 6 espécies. Aqui em Goiás, já existe um centro de referência especializado em estudos das punks. Há 2 anos, o projeto foi reativado em parceria com a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E a partir daí nasceu essa necessidade da gente estar fazendo tanto o plantio, tanto o cuidado com essas punks
E também fazemos oficinas com a nossa comunidade, ensinando a melhor forma de utilizar, a forma que pode ser comida essas hortaliças não convencionais, né? Que punks são plantas alimentícias não convencionais. E isso, quando o biólogo Valdeli Knupp trouxe isso em 2008, as pessoas ainda tinham muito medo de utilizar, porque elas eram chamadas de mato ou ervas daninhas, né? Então, tem-se todo um cuidado de falar, essa você tem que, às vezes, que comer cozida, essa você já pode comer ela crua, né? Então nós temos todo um cuidado com a nossa comunidade, com os nossos alunos que passam aqui fazendo visita técnica. A cada mês nós recebemos algumas escolas dos municípios para conhecer as punks. E o nosso objetivo é que o maior número possível de pessoas possa ter acesso a essas informações, que possa fazer o uso dessas hortaliças que venham a complementar a sua alimentação. Estudos apontam que existem 10 mil tipos de plantas alimentícias não convencionais no Brasil. Mas hoje a população utiliza 300 espécies comestíveis. Dessas, 15 plantas são encontradas aqui, no Centro Estadual de Referência em Medicina Integrativa e Complementar de Goiás. Entre as variedades encontradas aqui no CREMIC estão taioba, capuchinha, feijão borboleta, ora pronobis, que recebeu o apelido de carne dos pobres, entre tantas outras espécies, mas cada uma com sua particularidade. Nativas de cada região, as punks crescem espontaneamente em qualquer ambiente. O cultivo das punks, ele é muito mais tranquilo, né, olhando por esse lado, porque ele não tem que ter, como a hortaliça tradicional, aquela separação total, essa parte só para alface, só os tomates, tudo identificado. Ele cresce junto, um trocando com o outro, né? Então, na nossa região de Goiás, tem as espécies que, como as punks são regionais, aqui em Goiás nós temos algumas espécies que se dão muito bem com o nosso solo, com o nosso clima, né? Por exemplo, ora pronobis, a capuchinha, a cariçoba, a bertalha, a vinagreira, a moringa. Então são espécies que se adaptaram muito bem a esse solo, a esse clima de Goiás. Já em Manaus, no Pará, tem outras espécies que se adaptam melhor. Então depende de cada região para a gente saber quais serão as melhores, quais serão as punks que se darão melhor. As punks são plantas que há muito tempo são cultivadas e têm duas grandes vantagens: rusticidade e são pouco exigentes à adubação e ao clima. A adubação aqui é orgânica, né? E a questão da água na época da seca tem que ter sim esse cuidado. Algumas precisam mais de água, outras não, mas o grande diferencial é que elas são muito resistentes. Elas nascem, elas acabam aparecendo. Assim, a gente tem aqui a cariçoba, a gente tem a capuchinha, mas ali do outro lado eu já tenho ora pronobis, então elas têm uma resistência muito boa. Segundo a especialista, o resgate do uso deste tipo de planta é importante devido ao grande valor nutricional. Além disso, é rica em vitaminas e muito funcional. As punks, elas vêm ofertar para a gente outras substâncias nutricionais que uma hortaliça convencional, por exemplo, uma alface comparada a um ora pronobis, não teria. Algumas delas têm um alto teor de antioxidantes, tem muito ferro, tem muitos aminoácidos. Todas as punks, de uma forma geral, elas são muito mais ricas, é um alimento muito mais funcional do que a hortaliça tradicional. Então, é como a gente chama ela assim, é uma planta inclusiva. Assim como o sol, ela se oferta para todos, né? E ela traz essa riqueza de nutrientes que vem trazer saúde, ela tem uma energia da vitalidade, uma energia da alegria, uma energia da resistência. Então, para aquelas pessoas mais debilitadas, hoje as pessoas têm ensinado muito. Por exemplo, utilizar moringa, né? Utilizar o ora pronobis, suplementar a sua alimentação com essas hortaliças. Claro que entre uma conversa e outra, a especialista nos apresentou algumas punks e também para que servem. Você acredita que muitas podem até substituir alguns ingredientes utilizados na nossa culinária? Essa aqui é a araruta, né? É uma punk onde nós utilizamos a raiz dela, o tubérculo,
e através dessa raiz nós fazemos um polvilho. A grande vantagem dessa planta, dessa punk, é que ela não contém glúten. Então ela substitui a farinha de trigo, ela substitui a aveia. Para pessoas, hoje, grande número de pacientes que nos procuram com intolerância ao glúten, a gente indica fazer o uso do polvilho de araruta. E ele é muito nutritivo. Essa é a moringa, Moringa oleífera. É a árvore da vida, uma árvore comestível, onde nós podemos comer tanto as folhas quanto as flores, né? E essa planta, ela tem muito estudo, era usado pelos guerreiros como suplementação, trazia muita força, muita vitalidade, né? Uma planta muito rica em aminoácidos, rica em minerais. E tem hoje muitas universidades fazendo pesquisa mostrando que o uso da moringa, ela reduz os níveis de glicemia. A taioba também é uma das punks que ganham destaque. Comestíveis e saborosas, as folhas desta planta já foram bastante apreciadas na culinária mineira, mas acabaram sendo esquecidas ou substituídas com o passar do tempo. É rica em vitaminas e em minerais como cálcio e fósforo. A taioba, ela já é utilizada há muitos anos, né, pelos nossos bisavós. Tem toda uma história de como que chegou a taioba até essa forma de ser utilizada como suplemento, né? É uma punk muito rica em vitamina C, rica em vitamina A. Isso tudo melhora o sistema imunológico, né? Muito rica em ferro também, vários minerais. Toda a planta, ela é usada, né? E tem muita fibra também, essa punk. Uma coisa interessante de saber da taioba, para identificar a folha, é que toda essa folha, ela tem um contorno de fora a fora com uma linha, onde isso aqui é uma das identificações fundamentais para você saber se é a taioba ou não, porque a folha do inhame, ela não é comestível e ela é muito parecida com essa taioba, mas ela não tem essa linha que circunda toda a folha. A taioba, gente, ela só pode ser utilizada cozida. Ela queima muito a língua se ela for usada crua. Segundo a coordenadora de ensino e pesquisa do CREMIC, o Brasil apresenta uma rica biodiversidade. Por isso temos que aproveitar e valorizar as plantas alimentícias não convencionais. Afinal, é uma forma de produzir e consumir alimentos mais saudáveis. Ela é muito bem-vinda, ela veio para ficar. Essa planta, ela traz uma energia muito da alegria, da saúde, da resistência, né? Então, nós temos muito prazer em estar passando isso para os nossos pacientes aqui no CREMIC, né? Podendo melhorar a qualidade de vida do paciente, porque quando você trabalha a alimentação do paciente, você está melhorando também a qualidade de vida dele. E você ofertar para ele uma opção de ter na sua casa várias espécies de hortaliças comestíveis com segurança, sem agrotóxico, isso é muito bom. Para quem já cultiva e até incluiu as punks no cardápio, afirma que ela veio para ficar. É o que eu chamo de comida de futuro. Hoje, a gente que cozinha, a gente tem uma preocupação com vários aspectos do ato de cozinhar. Sustentabilidade é um. Você pode me oferecer um pé de alface que vem de São Paulo hoje que eu não quero. Eu quero pé de alface aqui do lado. A punk, ou as punks, elas são muito mais fáceis de criar no quintal ou na floreira do que um pé de alface. Uma planta de Ora Pronobis cresce em qualquer lugar, produz muita coisa com pequeno espaço e cuidado nenhum. Então eu acho que a tendência é sim, para a gente comprar o que está do lado. Eu que frequento muita feira orgânica, feira de produtores, eu percebo que está aumentando a oferta de taioba, de serralha, de Ora Pronobis, de todas essas punks que nós estamos falando. Eu acho que elas já existiam, agora elas ganharam nome, agora tem um time de profissional cozinhando e falando. Eu acho que elas vieram aqui para ficar.